Olá pessoal, tudo bem? A gente volta trazendo uma pergunta muito comum dos alunos, que apesar de ser simples, para respondê-la a gente tem uma complexidade muito grande. Responder com exatidão: quantos países, professor, existem no mundo? Gente, primeiro, é complexo, né? Até porque a gente vai levar em consideração alguns critérios para se chegar a uma resposta exata. Dependendo, inclusive, do reconhecimento de cada órgão internacional, esse número pode variar bastante, de 193 nações por alguns órgãos até 206 nações por outros órgãos. Para critério de determinação da formação de um Estado, de um governo, de um país, melhor dizendo, nós vamos levar em consideração 3 elementos que precisam estar ali para a gente poder configurar um reconhecimento internacional. Para ser um Estado com reconhecimento internacional, para pleitear isso, precisa ter um governo, precisa ter população e precisa também ter um território. Quando esses elementos existem, esse reconhecimento internacional se torna possível. Mas quem que vai definir esse número de países no mundo? A ONU, Organização das Nações Unidas, é uma das principais referências no reconhecimento de países em âmbito internacional e reconhece hoje 193 países. Ela é um fórum político multilateral e uma das principais referências de nações soberanas. Inclusive, nós tivemos aí a abertura pelo Brasil de uma Assembleia Geral das Nações Unidas, tá, galera? Além dela, órgãos como o Fundo Monetário Internacional, conhecido também como FMI, o Banco Mundial, a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional também podem, de alguma forma, reconhecer nações. Na prática, para um país ser aceito frente às leis de direito internacional público, é necessário que ele tenha reconhecimento das demais nações e no caso da ONU. E na ONU você tem que passar por uma solicitação formal para o secretário-geral, uma avaliação pelo Conselho de Segurança e, por fim, ser aprovado no formato de resolução pela Assembleia Geral. Muitas vezes, questões geopolíticas dificultam esse processo perante a comunidade no exterior. A Palestina, por exemplo, ela é considerada um Estado observador dentro da ONU, que participa de discussões e debates, mas que não tem direito a voto em determinadas pautas. O entrave, no caso da Palestina, gira em torno do território. Como Israel não reconhece o pleito, eles passam a ter territórios em disputa, dificultando inclusive o comércio e relações diplomáticas da Palestina. O mesmo vai ocorrer com alguns outros países do mundo, como o Tibete, Taiwan. Este último, Taiwan, chegou a ser até reconhecido pela ONU, mas após a entrada da China, deixou de ser aceito por alguns países do bloco de nações estrangeiras. Já a Coreia do Norte é reconhecida pelas Nações Unidas, mas sofre diversas sanções internacionais justamente por problemas geopolíticos com outros países. Quando a gente pensa no Comitê Olímpico Internacional, ele também reconhece nações. Durante as Olimpíadas, como tivemos nesse ano de 2021 em Tóquio, no Japão, é muito comum ver países que não conhecemos, nem sequer ouvimos falar. Isso ocorre porque cada delegação representa um território, mesmo que seja feito por um único atleta. Atualmente, o COI reconhece 206 nações, sendo que 193 são membros da ONU. Você tem, além desses 193, um membro observador das Nações Unidas, 2 países com reconhecimento parcial e 10 territórios que ainda são dependentes. Entre eles estão ilhas como as Ilhas Virgens Americanas, as Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, Aruba, entre outros territórios. Existem também aqueles países que não existem. Oh, que doideira, professor! Alguns territórios podem soar meio estranhos e dificilmente vão aparecer nas aulas de geografia. Geralmente essas nações não possuem autonomia e até moeda própria, mas elas têm um reconhecimento por algum país da comunidade internacional. É o caso, por exemplo, da Somalilândia, da Transnistria, da Abcásia, da República de Nagorno-Karabakh e entre outras dezenas de territórios do mundo que têm um reconhecimento internacional limitado. A gente, inclusive, tem que tomar cuidado quando vai delimitar e determinar o número de países, até por situações como essa. De acordo com o escritor, galera, Nick Middleton, ele é autor do livro Atlas de Pequenos Países ou de Países que Não Existem,
da editora Geoplaneta. O número de estados não reconhecidos no mundo hoje pode chegar a 50. No livro, inclusive, ele gera polêmica citando a Catalunha, lá na Espanha, e a Ilha de Páscoa, no território chileno. Há ainda outras nações espalhadas nos continentes africano e asiático que são citadas no livro. Galera, percebam como é complexo, difícil, depende de diferentes atores a nível internacional, o reconhecimento e a determinação do número de países que existem no mundo. Por isso, galera, quando você perguntar, professor de geografia, quantos países existem no mundo, a resposta não será simples não. Vai exigir muita coisa e, claro, o nível de referência. Que órgão você quer levar em consideração para a determinação do número de países para que a sua resposta seja dada, tá, galera? Pessoal, deixa eu fazer um convite aqui antes de finalizar. Deixa eu convidar você a participar do Geografia em Pauta nas nossas redes aí, no YouTube, também nas plataformas de streaming. Estamos com Geografia em Pauta, sempre trazendo conteúdos de interesse do nosso dia a dia, conteúdos para quem quer estudar para vestibular, para quem quer aprender alguma coisa para a vida, de vez em quando trazendo muita coisa bacana para vocês aí. Então eu quero já agradecer de antemão a sua audiência, a sua paciência e deixar esse convite. Tamo junto, daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho de geografia no nosso dia a dia. Eu, nesse momento, fui!